Olá, queridos alunos do 8º ano. Eu sou a professora Nilcelene Vidal e hoje nós vamos falar sobre o verbo e seus complementos. Quando nós falamos em verbo e seus complementos, nós estamos falando de transitividade verbal. E o que é transitividade verbal? Transitividade verbal tem o mesmo significado de passagem, tá? A gente lembra da palavra trânsito. Então, é a passagem do significado do verbo para um complemento. No entanto, nós temos verbos que necessitam de complemento, que são os verbos transitivos, e temos verbos que não necessitam de complemento, que são os verbos intransitivos. E os verbos transitivos, eles têm 3 divisões. Nós temos os verbos transitivos diretos, nós temos os verbos transitivos indiretos e nós temos os verbos transitivos diretos e indiretos ou bitransitivos. Vamos ver cada um desses agora, neste exato momento. Então, um exemplo aqui. Vamos lá com o verbo transitivo direto. O complemento do verbo transitivo direto é o objeto direto. E para que nós tenhamos certeza de que nós estamos diante de um verbo transitivo direto, basta fazer 2 perguntas, tá? O que ou quem? Se eu puder fazer uma dessas perguntas, o que ou quem, eu terei certeza que eu estarei diante de um verbo transitivo direto. Então, um exemplo aqui que está lá no seu livro, na página 30. Nós temos aqui, visitou a mãe. Olha só, visitou é o nosso verbo. E a pergunta que eu faço para o verbo, visitou quem? Olha, nessa pergunta não há preposição. Se não há preposição nessa pergunta, então eu tenho certeza que eu estou diante de um verbo transitivo direto. E o complemento desse verbo transitivo direto é a mãe. Visitou quem? A resposta, a mãe. A mãe é o objeto direto, tá? Porque completa o sentido do verbo transitivo direto. Outro exemplo. Sentia dores agudas. Quem é o verbo aí? Verbo é a forma verbal sentia. E sentia, a pergunta que eu faço, o que? Notem que nessa pergunta não há preposição. Então, eu tenho certeza que eu estou diante de um verbo transitivo direto. E o complemento desse verbo é dores agudas. Sentiu o que? Resposta, dores agudas. Dores agudas é o objeto direto, porque completa o sentido do verbo transitivo direto, sentia. Outro exemplo que está no livro. Trouxeram fornalhas portáteis. Trouxeram é o nosso verbo. Trouxeram o quê? Trouxeram fornalhas portáteis. É a resposta. Então, fornalhas portáteis é o objeto direto. Por quê? Porque completa o sentido do verbo transitivo direto, trouxeram. Próximo, agora nós já vimos que o verbo transitivo direto necessita de complemento, mas sem o auxílio de uma preposição. Nós fazemos quantas perguntas? 2. O que, o quem? Nessas perguntas não há preposição. Agora vamos ver os verbos transitivos indiretos. O complemento do verbo transitivo indireto é o objeto indireto. E esses verbos necessitam de complemento com auxílio de preposição. Então, qual é a pergunta que a gente faz para esses tipos de verbos? O verbo transitivo indireto. Preposição mais quem e preposição mais que. Então, exemplo, necessitava da neta. Necessitava, a pergunta que eu faço para o verbo. De quem? Olha a preposição de aí na pergunta. De quem? Se tem preposição na pergunta, então eu tenho certeza que eu estou diante de um verbo transitivo indireto. Necessitava de quem? Da neta. Da neta completa o sentido do verbo necessitar. Então, da neta vai ser o objeto indireto. Verbo transitivo indireto necessitava. Uma coisa aí, alguém pode estar falando assim, professora, mas eu não estou vendo a preposição aí nessa frase. Necessitava da neta? Eu estou vendo a preposição, professora, da. Então, claro que é verbo transitivo indireto. Meu filho, seja humilde.
Faça a pergunta para o verbo. Por quê, professora? Porque o verbo transitivo indireto, ele necessita de complemento com auxílio de preposição. Sempre haverá a preposição ligando o verbo ao complemento. No entanto, nós temos os verbos transitivos diretos. Eles necessitam de complemento sem auxílio de preposição. Eles não precisam da preposição, mas em alguns casos, se você der para ele, ele aceita. É que nem aquela pessoa que é cheia da grana, ela não precisa de dinheiro, mas se você der para ela vai aceitar o dinheiro, tá? Então, vamos lá, eu vou dar só um exemplo aqui para vocês. Olha só, vamos pegar a frase, ame a Deus. Ame quem? Né? Mas a gente tem a Deus. Olha, esse a aqui é uma preposição, mas ame é verbo transitivo direto. Não precisava desse a aí. Eu poderia dizer ame Deus, não é? Mas está escrito ame a Deus. O verbo amar não precisa de preposição para uni-lo ao seu complemento, mas ele aceitou. Ok? Outro exemplo. Não coma do pão. Não coma o quê? Olha a pergunta o quê? Na pergunta não tem preposição, mas está lá, não coma do pão. Olha essa preposição aqui, tá? Então, o que a gente tem aqui? Ame a Deus. Ame, verbo transitivo direto, e o a Deus vai ser um objeto direto preposicionado. Porque não precisa de preposição, mas a preposição está lá, unindo o objeto ao verbo. Aqui, não coma do pão, coma, verbo transitivo direto. E do pão, objeto direto preposicionado. Pronto, seja humilde. Resolvido aí, tá? Então, aqui, próxima frase referente aos verbos transitivos indiretos. Soube da festa. Soube, a pergunta que eu faço, de quê? Soube de quê? Olha a preposição aí na pergunta, soube de quê? A resposta, da festa. Então, da festa é um objeto indireto, porque completa o sentido do verbo transitivo indireto, soube. Aí tu pergunta assim, professora, por que verbo transitivo indireto o nome? Porque o significado do verbo passa indiretamente para o seu complemento. Tá? Primeiramente, ó, o verbo soube aí, ó, é o verbo transitivo indireto. Então, o significado desse verbo passa primeiramente para a preposição e da preposição para o complemento, tá? Então, soube de quê? Da festa. É por isso que é verbo transitivo indireto. Aqui, precisou de dinheiro. Precisou de quê? Preposição mais que. Então, eu tenho certeza que é um verbo transitivo, transitivo indireto. Se é um verbo transitivo indireto, então o seu complemento é o objeto indireto. De dinheiro é o objeto indireto, porque completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Próxima classificação. Agora, dentro dos verbos transitivos, nós temos um último, que é o verbo transitivo direto e indireto ou bitransitivo. Para esse verbo, ele necessita de 2 complementos, mas os complementos sempre serão diferentes. Um vai ser o objeto direto e o outro vai ser o objeto indireto. Logo, você fará 2 perguntas ao mesmo tempo para este verbo. Então, vamos lá. Forneceu as informações ao público. Forneceu. Bora lá. Forneceu o que a quem? Olha, eu faço uma pergunta com preposição e uma pergunta sem preposição. Forneceu o que a quem? 2 perguntas ao mesmo tempo, uma com preposição, outra sem preposição. Estou diante de um verbo transitivo direto e indireto. Então, se eu estou diante de um verbo transitivo direto e indireto, então eu tenho 2 complementos. Forneceu o que? A resposta, as informações. As informações é a resposta da pergunta sem preposição. Então, é o meu objeto direto.
Forneceu a quem? Ao público. Ao público é a resposta da pergunta com preposição. Então, ao público é o objeto indireto. Próxima. Deu as máscaras a mim. Deu o quê? A quem? Olha, duas perguntas ao mesmo tempo. Uma com preposição e outra sem preposição. Então, deu é um verbo transitivo direto, indireto ou bitransitivo. Deu as máscaras a mim. Deu o quê? As máscaras. As máscaras é a resposta da pergunta sem preposição. Deu a quem? A mim. A mim é a resposta da pergunta com preposição. Então, a mim é objeto indireto e as máscaras é objeto direto. Passando, nós temos também aqui os verbos intransitivos. Ainda não falamos dos verbos intransitivos. Os verbos intransitivos, eles não necessitam de complemento, porque tem o seu sentido completo, não precisa. E eu também vou fazer 4 tipos de perguntas, são as principais perguntas que eu faço para o verbo intransitivo, que não necessita de complemento, porque tem o seu sentido completo, tá? Eu posso fazer a pergunta, onde, quando, como e por quê. Onde, quando, como e por quê são as 4 perguntas que eu farei para o verbo intransitivo, tá? Então, todas as vezes que eu me deparar com uma dessas 4 perguntas, eu tenho certeza que eu estarei diante de um verbo intransitivo. Então, vamos lá. Por exemplo, eu digo assim, o menino caiu. Olha, eu não preciso dizer nada além do verbo para você compreender o que aconteceu. Mas eu poderia dizer assim, olha, o menino caiu na lagoa, né? Professor, então na lagoa vai ser complemento do verbo? Não, não vai ser. Por quê? Caiu é verbo intransitivo, não precisa de complemento. Então na lagoa vai ser adjunta adverbial, de lugar, ok? E o verbo continua sendo um verbo intransitivo. O menino caiu às 2 horas. Caiu continua sendo um verbo intransitivo. Caiu, a pergunta que eu faço, caiu quando? Às 2 horas. Vai ser uma adjunta adverbial de tempo, tá? Nós não estamos estudando aqui a adjunta adverbial, só estou falando sobre a adjunta adverbial para você saber, tá? Que o verbo intransitivo não precisa de complemento. E o que vier após ele vai ser a adjunta adverbial de alguma coisa, tá? Ou de tempo, ou de lugar, ou de modo, tá? Então, passando. Então, os verbos intransitivos não precisam de complemento. E o que nós estamos estudando aqui são os verbos transitivos. Recapitulando, os verbos transitivos são de 3 tipos. Verbo transitivo direto, complemento é o objeto direto. E para eu ter certeza que eu estou diante de um verbo transitivo direto, eu faço quais perguntas? O que e quem? Próximo, verbo transitivo indireto. O complemento é o objeto indireto. Eu faço 2 perguntas também. Preposição mais que e preposição mais quem. Por que eu falo preposição? Porque pode ser qualquer preposição. De que, com quem, de quem, a quem, tá? Pode ser qualquer preposição. E o último, verbo transitivo direto e indireto. Eu vou fazer 2 perguntas ao mesmo tempo e tem 2 complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Tchau! A próxima aula nós vamos ver os verbos de ligação e na próxima a vírgula. Tchau!